Miqueias, capítulo 4, somente o versículo 5. Somente o versículo 5. Diz assim: pois todas as nações andam, cada um em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Essa é a tradução que está aqui. Na sua também está essa tradução. Poder sentar. Amado, eu falei esse nome do jeito que está aqui, para que a gente possa ter uma compreensão maior do que vai ser ministrado aqui. Amém? Eu quero falar de Ial, Ialcha e o povo dele. Quero falar de Ial, Ialcha e o povo dele. Se alguém fizesse uma pergunta para mim aqui nesta noite, se alguém dissesse assim: irmão André, como é que qual é a fonte que você tem para dizer para mim que o nome de Deus, amém, irmãos, é Ial e o nome de Jesus é Ialcha? Qual é a fonte que você tem? Qual é a linha teológica que você tem? Eu diria para essa pessoa assim: a única fonte que eu tenho para mostrar que o nome do Criador é Ial e o nome do seu filho é Ialcha é a própria palavra, é a própria Bíblia. Dá um exemplo. Se eu olho para Número capítulo 6, versículo 27, eu vejo que o próprio Criador diz para Moisés, vamos ver, olha a linha da Bíblia. O Criador diz para Moisés: porá meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu o abençoe. Opa! Porá meu nome, então eu já tenho uma base, já achei. Porá o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu abençoe. Aí, se eu for para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Salomão orando, ele diz: se o povo, o próprio Criador diz para Salomão: se o povo que se chama pelo meu nome, irmão, eu vou mostrar uma coisa é chamar pelo nome, outra coisa é invocar aquele nome. Se o povo que se chama pelo meu nome, em Número 6, 27, não foi posto o nome sobre um povo. Então, se o nome do Criador foi posto em um povo, então quer dizer que esse povo agora está sendo escolhido, está sendo, vamos dizer assim, diferenciado dos outros povos, está sendo marcado. Aí, se eu for para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 18, eu vou ver que não somente o povo e a cidade que chama pelo teu nome. Por que o povo e a cidade? Porque o povo tem que ser Ialdim, povo de Ial, e a cidade tem que ser Ial-Xalã, porque a própria cidade, lá em Apocalipse, né, já está dizendo que a cidade contém também o nome do Pai e o nome do Filho. A cidade contém o nome do Pai e o nome do Filho? Sim, está lá em Apocalipse, nós podemos ver isso. Então, parou por aí a base? Não, eu estou mostrando só pela Bíblia o nome do Criador e o nome do Filho. Se eu olhar para o livro de Jeremias, capítulo 15, e o versículo 16, Jeremias disse: pelo teu nome, se cumprindo o número 6, 27, Jeremias disse: pelo teu nome me chamo. E como é o nome de Jeremias? Na nossa Bíblia está Jeremias, mas o nome dele não é Jeremias, o nome dele é Erimial. Parou por aí? Não, eu tenho base para mostrar pela Bíblia que o nome do Criador é Ial e o nome do seu filho é Ialcha. Qual é a base que você tem?
Mas eu tenho o Salmo 22. O Salmo 22 é maravilhoso, porque o versículo 1, na sua tradução, esse salmo revela Cristo lá no Calvário. Lá no Calvário. E lá, Cristo, o salmista, o Salmo 22 revela Cristo no Calvário, clamando. E lá, o salmista está mostrando que no Salmo 22, na sua tradução, está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Mas na hora que Cristo cumpre esse salmo lá no Calvário, ele não diz do jeito que está escrito para mim e para você. Por quê? Porque o povo mostra que ele estava chamando o profeta Elias. Quem está me entendendo? O povo diz: olha, ele está chamando por Elias. Por que que o povo disse: olha, ele está chamando por Elias, e vamos ver se Elias vai vir tirar ele? Porque o nome do profeta Elias quer dizer Elial. Então Cristo não disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se ele clamou o Salmo 22 e ele estava clamando para com o Pai, então ele revelou o nome do Pai na cruz. Ele disse: Ial, lama sabachthani, por que me desamparaste? O povo, Cristo, irmão, apanhou, foi cuspido, a voz dele estava embargada e ele clama pelo Pai na cruz. O povo está de longe, um homem debilitado, homem de dor, experimentado no trabalho feito dele, que o povo não fez caso algum dele. Imagina tanto sangue que ele verteu, porque quando ele dá o brado, depois ele já entrega o espírito. Quem concorda? Então imagina agora ele suspenso ali naquela cruz, e ele dá aquele brado, clamando pelo Pai, revelando o nome do Pai. Imagina agora o povo dizendo: olha, ele chama Elias, ele chama Elial. Amém, irmão? O povo fala assim: ele chama Elial, mas ele não chamou o profeta. O Salmo 22 mostra que ele chamou o Pai. Se ele chamou o Pai, qual foi o nome que Cristo falou? Ial. Ele chamou Ial. Então eu não preciso de uma fonte teológica para descobrir que o nome do Criador é Deus. Não, não é. O nome do nosso Criador é Ial, e o nome do seu filho é Ialcha. Cristo, ele era judeu. Ele era judeu. Se ele era judeu, o que é que diz aí no Evangelho de João, ou Ioxaná, ou Iohana? O que é que diz aí, capítulo 5 e o versículo 43? Observa que Cristo aí diz uma coisa maravilhosa, vamos ver. O que é que ele diz? Ele mostra para aquele povo que ele veio em nome do Pai. Lembra? O povo que se chama pelo meu nome. Então Cristo está dizendo assim: se outro vier em seu próprio nome, não, eu vim em nome do meu Pai, vocês não recebem, não é isso? Se outro vier em seu próprio nome, esses vocês recebem. Então Cristo estava mostrando que ele veio com o nome do Pai. O Machia tinha o nome do Pai. Qual era o nome dele? Ialcha. Porque no nome Ialcha contém o nome do Pai. Tá vendo? Aonde é que está o nome do Filho no Pai? Essa palavra aqui, Shá, amém, irmãos? Essa palavra aqui, Shá, significa salvação. Essa palavra aqui é o nome do Pai. Então, Ial salva. Ial salva. Por isso que Paulo, entendendo isso, ele vai dizer para os irmãos de Coríntio: isso é o ministério da reconciliação. O Pai estava no Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo 44, versículo de número 2, diz que os portão dourado de Jerusalém ia permanecer fechado, trancado, porque o Criador de Israel entrou por ele. Aí a gente faz perguntas, as pessoas não respondem. Quando foi que o Criador de Israel entrou pelos portões dourados de Jerusalém? Aqueles portões ficou fechado, uma profecia. Muitos anos depois de Cristo, o sultão otomano
sabendo que Cristo era judeu, não ia atravessar os portões dourados, mandou trancar e construiu na frente um cemitério. Você entendeu? O cristão, o magnífico, o sultão, Salomão, se eu não me engano, o magnífico que fez aquilo lá, trancou os portões dourados. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele fez aquilo, mas tinha a profecia de Ezequiel 44:2. E essas portas ficarão fechadas porque o Criador de Israel entrou por ela. Aí eu faço uma pergunta e ninguém responde aí fora. Vocês respondem porque vocês estudam. Quando foi que o Criador entrou de Israel, entrou por essas portas? Ah, não sei, quando foi? Quando o Pai, Paulo escreve, no Filho, em Espírito, Maria, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti vai nascer será chamado Filho do Criador. Por quê? Porque o Espírito do Criador está no Mashiach. Então o Criador no Mashiach reconcilia consigo o mundo. Ele entra dentro de Jerusalém montado no jumento. Dentro dos portões dourados ele entra montado no jumento. O que é que acontece? O Pai em Espírito está no Filho. O Pai em Espírito está no Filho. Aí ele entra montado no jumento. Zacarias escreve no capítulo 9, versículo 9, que ele entra dentro de Jerusalém montado no jumentinho. O Mashiach, quem entra é o Mashiach, fisicamente e Yahshua, mas o Pai não está no Filho. Está vendo? O Pai está no Filho. Não é que está dizendo que o Filho é o Criador.